salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, episódio 135. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que tá aí? Tudo tranquilo, na boa, 10 horas em ponto aqui, só que hoje é sexta-feira, a gente costuma gravar na quinta, agora estamos gravando na sexta. Essa semana acabou Pêssar já, né, João? A gente estava na quinta, ontem à noite, né, começou o final. Acabou de acabar. Acabou de acabar, né? Poucas horas acabou o Pêssar, emendou Pêssar no Shabat, então já estamos aí de sexta para sábado no Shabat, e é isso, uma semana, como a gente comentou aí na semana passada, né, o parlamento entrou em recesso, mas muita coisa aconteceu, semana quente aí, bem agitada. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelita. Bom, gente, vocês aí que ouviram o nosso último episódio, para quem não ouviu, né, só um update rápido, né? As coisas, na semana passada o bicho pegou na esplanada das mesquitas, a gente comentou sobre o Ramadã, né, que é um mês sagrado para os muçulmanos, e sempre começava, nos últimos anos, né, vem acontecendo vários tumultos e confusões, principalmente na saída da Cidade Velha, no portão de Damasco, né, também em hebraico a gente fala Shar Shem. E, enfim, no ano passado, inclusive, foi uma das molas propulsoras assim, da guerra, né, que acabou acontecendo entre Israel e Gaza. Foi justamente as confusões que aconteciam ali naquele portão, que é o principal portão de Jerusalém Oriental, né, da entrada da população árabe palestina na Cidade Velha, justamente por aquele portão. Esse ano, a própria atuação da polícia, né, naquela região foi bem diferente, o que apaziguou um pouco os cantos, né, as coisas, mas a questão dentro da esplanada das mesquitas ainda foi muito quente. A gente teve na semana passada já, que foi a sexta-feira, né, que foi a segunda sexta-feira do Ramadã, e foi a sexta-feira onde começou também o Pêssar, né? A gente teve muita confusão, muito tumulto, mais de 300 pessoas foram presas pela polícia de Israel dentro da esplanada das mesquitas, e essa semana a coisa não foi muito diferente. A gente teve uma semana com muito tumulto, muita violência na esplanada, quase todos os dias com confronto entre policiais e manifestantes palestinos, e muita coisa aconteceu, né? Além de vários presos, uma pressão política muito grande em cima do governo, vindo de fora de Israel, vindo, obviamente, de dentro de Israel também, e, enfim, deixou a arena política aí um tanto quanto movimentada, inclusive fazendo com que o setor mais à direita da sociedade israelense, né, principalmente o deputado Itamar Ben-Gvir, né, que a gente já comentou dele várias vezes, organizasse uma marcha das bandeiras, né, que ela geralmente acontece no dia de Jerusalém, que é nas próximas semanas. Eles organizaram uma nova marcha das bandeiras em Jerusalém Oriental, que visava, na verdade, entrar em Jerusalém Oriental, passar pelo bairro muçulmano da Cidade Velha, só que isso acabou sendo impedido tanto pela justiça, não tanto pela justiça, sendo impedido pela polícia, depois também de uma ordem do primeiro-ministro Naftali Bennett. João, uma semana muito movimentada aí nesse cenário político do conflito palestino-israelense, né, cara? Muito tensa, né? É uma semana ruim, porque as tensões elas continuaram e, enfim, a gente tem consequências, enfim, de ordem interna e de ordem externa, né? De ordem interna, pelo menos no âmbito da política, a gente vai comentar daqui a pouco. De ordem externa, eu digo em relação, por exemplo, aos palestinos e outros países da região, a gente comenta agora, né? Enfim, o ouvinte que vem escutando a gente nessas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, sabe que a gente está falando de uma onda de tensões que começa, enfim, em virtude do Ramadã, que é uma festividade que todos os anos provoca uma série de tensões. Esse ano, o Ramadã caiu em conjunto, pelo menos em parte dele, com a festividade de Pêssar, né, que é quando os judeus comemoram a saída do Egito, que é uma festividade que dura uma semana, até mais que isso. Começou na sexta de noite passada e terminou hoje, né? Sábado de noite, demora 8 dias. Enfim, que Jerusalém fica cheia também, é uma festividade que os judeus peregrinam a Jerusalém, em geral do mundo inteiro. A corona ainda não permite que a peregrinação
seja em massa como em outros anos, mas ainda assim a cidade fica mais cheia que o comum. E o Ramadã, uma festividade que os muçulmanos, enfim, comemoram por um mês, né? Um mês específico, né? Não é uma festividade exatamente, um mês específico do ano. É muito sensível, no qual eles jejuam durante a luz do dia. E, enfim, as rezas muçulmanas, elas são realizadas normalmente, e sexta-feira é o dia enfim, é um dia sagrado para os muçulmanos, onde as rezas são mais cheias, e a mesquita de Al-Aqsa é a mesquita mais sagrada de Israel, né, para os muçulmanos, a terceira mais sagrada do mundo, e obviamente também um símbolo da identidade nacional palestina, e por todas essas tensões que envolvem o Ramadã, o Dia da Terra, sobre o qual a gente falou também, que é uma data nacional palestina, nesse contexto do conflito, né, as sextas-feiras de Ramadã, elas acabam sendo também enfim, um ambiente de aspectos políticos, e que política nesse conflito entre Israel e Palestina sempre envolve muita violência, né? Enfim, então é uma política que a linguagem da violência é uma linguagem frequente, né? Ela é parte do dia a dia, e ela é indissociável dessa relação. Enfim, então uma onda de atentados já estava acontecendo desde antes do Ramadã, né? O objetivo, a princípio, era incitações, né? Incitação do Hamas da faixa de Gaza, do seu comando da faixa de Gaza, para que a violência enfim, se transpusesse a Cisjordânia e depois se espalhasse pelas cidades de população árabe dentro de Israel, né? Funcionou muito bem essa estratégia quando a gente presenciou atentados com um nível de mortalidade alto, né, em 4 lugares especificamente, em Beersheba, em Hedera, em Bnei Brak, em Tel Aviv. E isso ajudou bastante a incitar os ânimos, porque, enfim, após 2 atentados cometidos por terroristas saídos da cidade de Jenin, na Cisjordânia, Israel começou a fazer operações frequentes naquela região, não só ali, mas principalmente ali. Enfim, houve reações a essas operações. São operações que também usam de bastante violência, e as reações também foram assim, e a gente presenciou um número de mortos palestinos, né? Não chegou nem a metade do número de mortos dos atentados, mas ainda assim são operações que deixaram mortos, e cada vida é muito relevante, sempre foi, né? É importante. E essa violência ela se estendeu para, obviamente, como já era de se esperar, para as planadas das mesquitas. Não ajuda muito, obviamente, que os grupos ultra-radicais judaicos, enfim, levantem algumas pautas. Nesse momento, por exemplo, o direito dos judeus de rezar nas planadas das mesquitas, onde os judeus chamam de Arabait, o Monte do Templo, que ali era onde foi construído, segundo a tradição judaica, os 2 templos sagrados. Sobre o segundo templo existem provas arqueológicas, sobre o primeiro não exatamente, mas enfim. Enfim, que ali é onde seria construído o terceiro templo quando chegar o Messias, né? E alguns judeus, embora o rabinato de Israel diga que é proibida a entrada de judeus na região, alguns grupos judaicos acreditam que é sagrado rezar naquela região. Inclusive um grupo queria, né, fazer um sacrifício de um cordeiro ali, justamente nessa onda de atentados. Obviamente que isso não tem a ver só com religião, nem com fanatismo religioso, isso tem a ver também com uma disputa nacional, okay? Que é mostrar que aquele lugar é tão nosso que a gente pode chegar lá, onde está a mesquita, enfim, que é sagrada para os muçulmanos, e fazer um sacrifício do cordeiro como se ali fosse ainda hoje o templo sagrado, né? Um sacrifício que, enfim, que não se faz hoje em dia, né? Justamente porque não existe o templo, né? Então, teologicamente, para esses grupos, a soberania israelense na região ela substituiria o templo e seria já suficiente para que se faça sacrifício. Trata-se de correntes muito pequenas, né? Que, enfim, que anunciaram a intenção de fazer essa ação, mas que não foram fazer, né? Pelo menos não chegaram até o local para fazer. Mas só essa ameaça serviu para incitarem muitos ânimos ali. Era tudo que alguns grupos ultra-radicais, como o Hamas, a Jihad Islâmica, né? A divisão norte do movimento islâmico israelense, precisavam para incitar mais ainda a população palestina contra Israel. E aí, enfim, as manifestações começaram, jogaram pedras contra os judeus que estavam se rezando ali no Muro das Lamentações, e atacaram os policiais israelenses que estão fazendo guarda na esplanada das mesquitas, e aí já reforçou o policiamento, dispersou os manifestantes com balas de borracha, gás lacrimogêneo, etc. E a violência na região da esplanada das mesquitas continuou.
hein? Durante esses dias e durante toda essa semana, hein? Com fogos de artifício disparados contra os policiais, e os policiais dispersando as manifestações, e com muitas forças policiais lá, e muitas forças policiais também na Cisjordânia. Se falou menos sobre isso, até que nessa quarta-feira de noite, a gente teve, pela primeira vez, o envio de foguetes, né, o disparo de foguetes da faixa de Gaza contra Israel, né? Mais precisamente na região do Conselho Regional de Eshkol, no Kibbutz Kisufim, soou a sirene lá, né, e o Domo de Ferro ele interceptou o foguete, e Israel, na mesma madrugada, fez um bombardeio no sul da faixa de Gaza, segundo o Tzahal, contra depósitos de armamentos da Jihad Islâmica. No dia seguinte, 2 foguetes foram disparados, né? Pelo menos 2 foguetes na região de Sderot, na região também ali da Ibim, da fronteira com a faixa de Gaza, né? Chama de Cinturão de Gaza, que é território israelense. Israel outra vez respondeu esse ataque de foguete, né, em Gaza. A princípio é a Jihad Islâmica que tá fazendo esses envios, mas pode ser que seja o Hamas também que esteja disparando. A gente ainda não grupo exatamente assumiu, tirando na primeira noite. E hoje a gente teve também a notícia de que 2 foguetes foram disparados, mas eles não chegaram a ultrapassar a cerca que divide a faixa de Gaza de Israel, ou seja, eles explodiram dentro do próprio território da faixa de Gaza, um deles muito próximo à cerca, no território aberto, desabitado, e o segundo não. Então, provavelmente, explodiu em algum território habitado ali, a gente não sabe exatamente. Mas no meio dessa confusão toda, a Jordânia convocou o embaixador israelense em Amman para consultas, né? E o primeiro-ministro da Jordânia, que não é o rei, o primeiro-ministro Bishal al-Hassawani, ele deu declarações dizendo que ele saúda todos os manifestantes que têm defendido a mesquita de Al-Aqsa contra a violência dos pró-sionistas e contra a violação do direito sagrado dos muçulmanos pelo lugar, hein? Uma declaração muito atípica, principalmente vindo de um país que tem relações com Israel e até relações bastante razoáveis, que tem melhorado nos últimos meses com esse novo governo. Não porque ele condena Israel ou porque ele pede para Israel diminuir a força, mas porque ele saúda as pessoas que têm jogado pedras contra os policiais, né? Então foi encarado por Israel como incitação à violência. Dessa maneira responderam Naftali Bennett, o Yair Lapid, o ministro do Exterior e primeiro-ministro substituto. O ministro da Justiça, Guidon Sara, também respondeu nessa medida, né, com essa mesma, com essa mesma intensidade, com essa mesma crítica. E o próprio rei da Jordânia chamou que o Israel tem feito ali de agressão, de violação dos acordos, e convocou uma reunião na Jordânia com ministros das Relações Exteriores de vários países da Liga Árabe, entre eles os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Catar, e etc., alguns outros países. E lá foram discutidas a situação, né, da esplanada das mesquitas, a repressão israelense às manifestações e a posição deles, que foi, de maneira geral, uma condenação a Israel e um apoio ao lado palestino nessa situação. Então, não saiu bem para Israel do ponto de vista internacional, né? Ainda que o Yair Lapid publique no seu Twitter, conversou com o Mohammed Ben Zayed, que é o principal representante das questões de relações exteriores dos Emirados Árabes Unidos, sobre isso, e que os países vão cooperar para diminuir as tensões ali nas esplanada das mesquitas, e que isso exista. O que está acontecendo é que, do ponto de vista internacional, o que aparece é que a polícia israelense está reprimindo os manifestantes palestinos, as pessoas tentando rezar. O rei da Jordânia também se referiu, né, a uma tentativa constante de Israel, né, nos últimos tempos, de tentar se apropriar da esplanada das mesquitas, porque, de repente, nesse momento, começa a haver um debate público sobre por que os judeus não têm direito de rezar na esplanada das mesquitas, né? Como se a região tivesse, em constante tranquilidade e que houvesse um acordo escrito entre os dois países e que fosse absurdo, né, que os judeus não pudessem rezar ali, mas na situação atual soa totalmente como uma provocação. Muçulmanos não vão rezar no Muro das Lamentações. Alguém pode alegar, mas o Muro das Lamentações não é um lugar sagrado para os muçulmanos. Ir rezar na esplanada das mesquitas também não é
uma mitzvah, um mandamento judaico, né? O mandamento seria o sacrifício ali, a reza ali não é um mandamento judaico. Então, essa ideia de você ir rezar lá, né? Enfim, e querer fazer isso justo agora, querer levantar esse debate justo agora, né? Soa como provocação. E esse é um problema que não ajuda nada a resolver a situação. Enfim, houve, como o Marquinhos falou, uma marcha, né, de grupos fundamentalistas judaicos de extrema-direita que queria passar em frente ao portão de Damasco, que quem escuta a gente aqui já sabe, a gente já falou muitas vezes sobre esse fato desse local ser assim, o local mais simbólico, com um simbolismo mais forte para o nacionalismo palestino. A polícia não permitiu que eles passassem por lá, eles desafiaram a polícia, disseram que iam passar por lá de qualquer maneira, mas no final das contas a polícia botou um contingente muito grande e eles não conseguiram ir até lá, e a manifestação deles aconteceu sem violência. Eles foram até o Muro das Lamentações, mas não passaram nem dentro do mercado árabe, e nem passaram em frente à porta de Damasco. Uma semana complicada, porque judeus foram agredidos quando iam rezar no muro, né? Enfim, e muitos palestinos feridos nos confrontos com a polícia, mas uma semana bastante complicada, com muita incitação dos dois lados, e uma incitação que continua. Essa situação atual, na verdade, ela é uma situação que ela está sendo provocada de maneira proposital pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e por alguns outros grupos radicais palestinos, com, no mínimo, a negligência da autoridade palestina, que não freia essa onda de tensões de maneira alguma, e que pode desencadear uma onda de violência maior ainda, pode desencadear uma onda de violência de cidadãos árabes israelenses dentro do território de Israel. Em Al-Fahim, que é uma cidade no norte, já houve um pouco de tumulto. Isso pode acontecer aqui dentro de Israel, como aconteceu no ano passado, ainda não está acontecendo, mas, enfim, essas escaladas a gente sabe como começam e não sabe como elas terminam, né? E, enfim, para terminar, esse envio de foguetes na faixa de Gaza, ele também pode levar Israel a realizar uma operação na faixa de Gaza, okay? Especialmente com o governo prestes a cair, e essa é uma coisa que aconteceu em 2008 e 2009, okay? Um governo prestes a cair, ele tenta alcançar dividendos eleitorais, okay? E, enfim, tanto Naftali Bennett, como Yair Lapid, como Gideon Sa'ar, como Avigdor Lieberman, como Benny Gantz, ou seja, todos os grupos de centro ou direita do governo atual, eles, para enfrentar o Netanyahu depois, é positivo que eles se apresentem como fortes contra o Hamas, especialmente os mais à direita, como Naftali Bennett e tal, mas também o Benny Gantz ele tem a ganhar politicamente com uma grande operação agora. Enfim, então, se a situação política ela continuar problemática, a gente pode ver aí sim uma operação militar, uma nova guerra, né, no fim das contas, bastante sangrenta, e que não vai trazer nada de positivo para nenhum lado, okay? Exceto para alguns políticos que acham, que imaginam que tem a ganhar eleitoralmente com isso. Eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, eu não estou dizendo que essas pessoas estão querendo isso, mas eu estou dizendo que isso pode levar enfim, a situação de tensão junto a uma crise do governo pode levar esse governo enfim, moribundo, né, natimorto, enfim, a levar isso em consideração no meio dessas tensões. Eu só queria acrescentar uma coisa no que você falou, né, que há 3 dias atrás, né, hoje a gente está na sexta-feira, foi na terça-feira, também aconteceu uma marcha, né, de cerca de 5.000 pessoas, também organizada pela ultradireita sionista, dentro dos territórios ocupados, em direção a Humash, né? A gente já comentou dessa região, a direita sionista, eles queriam construir um assentamento em Humash. Só existe, na verdade, hoje uma yeshiva, né, uma escola rabínica. A construção do assentamento não foi permitida e eles, essa semana, organizaram uma marcha até Humash, como eu falei, foram milhares de pessoas carregando bandeiras de Israel pelos territórios ocupados, pelos territórios palestinos. A princípio, o exército falou que não ia fazer a proteção dessas pessoas, mas, obviamente, né, eles fizeram a proteção. Houve confronto com os palestinos, porque a marcha vai andando, o exército vai simplesmente reprimindo, né, todo mundo que está à parte, né, todos os palestinos tentam sair de seus vilarejos e das cidades perto onde a marcha vai passar,
fica todo mundo proibido de sair para que a marcha passe, e houve confronto entre o exército e palestinos, né, que queriam simplesmente ou sair das suas vilas, né, ou realmente protestar contra aquela marcha que estava acontecendo, e isso, enfim, foi aí uma prévia, foi no dia anterior, na verdade, a marcha que eles queriam fazer em Jerusalém, que eles fizeram em Jerusalém, né? Uma coisa, né? Como eu falei lá no início, acho que o dia de Jerusalém é na próxima semana, se não me engano, eu vou até dar uma checada agora, porque nesse dia de Jerusalém sempre acontece essa marcha das bandeiras, né? É uma marcha que ela começa ali no centro da cidade, na parte, enfim, ele começa mais ou menos onde é a casa do primeiro-ministro, né? A residência oficial, e ela vai descendo por Jerusalém e entra justamente no portão de Damasco, que, como eu falei, a gente comenta, né, é o principal portão de entrada dos palestinos em Jerusalém Oriental, né? Em Jerusalém Oriental não, na Cidade Velha, né? Não há outro nome senão provocação, né? Por que não entrar? Por que eles não podem entrar pelo portão portão de Jaffa, né? Como chama, portão de Jaffa, que é o portão sob controle israelense, judaico, e tem ali o bairro armênio, enfim, onde todos os turistas entram, todos os turistas judeus, né, entram para ir em direção ao Muro das Lamentações, entram por ali, mas a Marcha das Bandeiras, ela justamente tem que passar pelo bairro palestino, e aí é que entra toda essa questão da provocação, da demonstração de força, né, e tudo mais. E nessa marcha aí que foi impedida de entrar pelo bairro palestino, né, como a gente vê todo ano, também foram aqueles cânticos, né, de morte aos árabes, que queimem os seus vilarejos sejam queimados, enfim. Incitação é o que não falta, e o que me chama sempre muita atenção é a diferença, né, de tratamento que é dada quando há qualquer tipo de organização, de manifestação, né, organizada por judeus ou por palestinos por conta da polícia. Hoje, inclusive, na confusão que aconteceu na Esplanada das Mesquitas, pela primeira vez, a polícia usou, como chama, drone, para jogar bombas de gás lacrimogêneo nas Esplanadas das Mesquitas, né? É um equipamento que vem sendo usado já dentro dos territórios ocupados, né, contra manifestações de palestinos, na faixa de Gaza também, mas em Jerusalém Oriental, em Jerusalém Oriental não, na Esplanada das Mesquitas, é a primeira vez que isso foi usado. Enfim, eu só olhei aqui nesse meio tempo, o dia de Jerusalém, na verdade, é daqui a um mês, no dia 28 de maio, esse ano, né, vai ser no dia 28 de maio, que é o dia que é comemorada vamos dizer assim, a unificação da cidade, né, quando Israel termina, durante a Guerra dos 6 Dias, quando Israel termina a conquista de Jerusalém Oriental, e aí é comemorado esse dia. Bom, algo mais a declarar nesse tópico aí, João? A gente passa para frente. Pode passar. Vamos passar. Então, vamos passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política israelense. Bom, gente, falamos aí na semana passada, né, de toda a confusão que tinha acontecido, né, por conta na semana passada não, na semana retrasada, né, da saída de uma deputada do partido Yamina, do partido do primeiro-ministro Naftali Bennett, da coalizão, né, a Idit Silman, deixou a coalizão, o que fez com que a coalizão chegasse aí a 60 membros, né, que é um empate técnico, né, tá ali com todo mundo, empate técnico não, né, empate, a coalizão com 60 membros e a oposição com 60 membros, né, o que isso pode fazer com que a oposição, caso consiga organizar um novo governo, né, o João explicou isso no último podcast, né, a oposição pode apresentar toda semana um voto de desconfiança na coalizão, e caso eles consigam a maioria, o governo cai. Só que eles só podem fazer isso caso eles tenham a possibilidade de construir um novo governo, né? Eles não podem derrubar o governo atual e chamar novas eleições. Eles teriam que construir um novo governo. Enfim, isso dificulta um pouco as possibilidades da coalizão, mas a gente não tem dúvida de que o Likud, principalmente, está usando aí de todas as suas artimanhas, né, para que isso aconteça. Mas, enfim, isso deixou a saída da Idit Silman deixou tanto a coalizão quanto a oposição com 60 membros, né, meio que um entrave político. O parlamento entrou
em recesso, né, por um período de um mês, e agora quem pediu aí também um refresco, né, vamos dizer, um recesso da coalizão, vamos dizer assim, né, João? É o Partido RAM, né, o Partido Árabe, que faz parte da coalizão, muito criticado tanto por membros que, tipo, né, um dos elementos da crise da coalizão, a oposição sempre critica também a participação do RAM na coalizão, enfim, é uma questão muito polêmica, e agora, em função de toda essa violência na Esplanada das Mesquitas, o RAM pediu vamos dizer assim, uma folga, né, um autos, né, durante o recesso durante o recesso do parlamento, o RAM pediu um recesso da coalizão. Ô, João, é mais ou menos começar a dieta durante o Ramadã, cara? Pois é, isso foi o que escreveu o Ofer Kassif da lista unificada, né, do Partido do Direitorado, da lista do Direitorado Árabe, que congelar a participação na coalizão durante o recesso é a mesma coisa que fazer que começar a dieta durante o Ramadã, que você já não precisa comer durante a luz do dia. Enfim, foi uma jogada midiática, né, totalmente midiática por parte do Ram, enfim, para jogar para a torcida, e se convenceu ou não, eu não sei, porque eu não sei exatamente o que se fala enfim, na sociedade árabe israelense sobre isso, okay? Mas na prática, o que isso representa é praticamente nada. Okay? O Uram basicamente viu as tensões acontecendo, viu a lista unificada fazendo, enfim, fortalecendo os manifestantes. Inclusive agora, acabou de sair no Canal 11 uma reportagem que membros do Uram dizem que a lista unificada está entre os principais incitadores da violência nas Esplanada das Mesquitas, justamente para enfraquecer a participação do Uram na coalizão, né? E que seja obrigado a convocar novas eleições. Né? E o Uram, nessa briga toda, a Moed Shura, que é o Conselho de Sábios do Uram. O Uram é um partido religioso, é o único partido árabe religioso com participação na Knesset. Eles dão as cartas, né? Basicamente, eles tomam decisões, eles deixam os políticos do Uram, principalmente a liderança política, tomar decisões, mas eles têm que ser consultados e, eventualmente, eles podem demarcar posições. Eles se reuniram para debater a presença do Uram na coalizão, e ali, nessa reunião, foi decidido que eles congelariam sua participação na coalizão, que era a postura defendida pelo líder do Uram, Mansur Abbas. Okay? Enfim, o Mansur Abbas ele tem conseguido tocar o partido da maneira como ele acredita que deve ser, inclusive essa participação na coalizão, mas ele tem resistências internas, enfim, dentro dos 4 deputados do partido, não existe consenso. Por exemplo, em relação a esse ponto de se manter na coalizão ou não. O Ali Taha, que é um deputado também do Uram, que talvez seja o mais polêmico deles, ele frequentemente se coloca de maneira contrária à coalizão e de maneira ao discurso sionista, e isso coloca ele em posição complicada com os partidos da coalizão, especialmente com a direita. E existem os outros 2 deputados, eles jogam dos 2 lados, um deles é considerado um cara mais independente, agora me fugiu a memória o nome dele, ele pretende ser candidato a prefeito da cidade de Sarnin, então ele propõe pautas sempre muito eleitoreiras. Né? Mas, quando a Moed Shura decide, essas pessoas cumprem, assim funciona o Uram. E então eles decidiram congelar essa participação na coalizão, que é o seguinte, a gente está dando uma resposta para a população durante esse conflito, e depois que ele acabar, e enfim, e quando a Knesset voltar, a gente espera que isso já esteja resolvido, já esteja calmo. Se vai estar ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que eles não têm intenção de deixar a coalizão. Caso contrário, eles já teriam deixado. Agora, mesmo que eles tenham a intenção de deixar a coalizão, então, perdão, corta essa parte. O que fica claro, ou pelo menos o que a gente calcula, é que eles não têm a intenção de deixar a coalizão, pelo menos agora. Eles aprenderam com o erro da Edith Silman que você deixar a coalizão às vésperas do recesso também não é muito inteligente. Você dá para a coalizão um tempo para se preparar para essa sua saída. E eles podem usar isso de maneira inteligente, podem deixar apagar o fogo, né? Enfim, eles têm tempo para se reorganizar, para acalmar os ânimos, para o efeito timing dessa situação passar. O Uram enfim, se deixar a coalizão, obviamente que eles vão fazer dessa maneira, mas tudo indica que eles não vão deixar. Tanto que esse congelamento ele foi feito em acordo, né? Quem ajudou a costurar esse congelamento foi o Yair Lapid. Ele sentou com o Mansur Abbas, sentou com o Uram, de certa maneira. Parece que a proposta veio dele, em vez de sair, em vez de romper, em vez de tal, congela, que aí a gente consegue sustentar essa situação. E essa foi a decisão, de congelar essa presença na coalizão.
Agora, inclusive dentro da lista unificada, aí a gente comentou a semana passada, a Knesset volta a trabalhar dia 9 de maio, ou seja, na nossa próxima edição do podcast, a gente não vai falar da volta da Knesset, acho que nas próximas 2 edições do nosso podcast, a gente não vai falar da volta da Knesset, então o governo não vai cair até lá. E, enfim, na lista unificada já está acontecendo o debate de, enfim, se eles realmente vão trabalhar para que tenham novas eleições ou não. Por exemplo, o Dov Hanin, que é um ex-deputado da lista unificada, que é um deputado judeu do Partido Hadash, né, dos desdobramentos do Partido Comunista, que é parte dos partidos que formam a lista unificada, ele deu uma declaração agora dizendo que, ainda que ele se considere oposição total a esse governo, na conjuntura atual, ele acha equivocado você trabalhar para novas eleições. Porque a gente tem uma situação que hoje o Netanyahu e a extrema-direita, ou pelo menos a maior parte da extrema-direita, eles estão na oposição e eles não têm maioria. E caso a gente tenha eleições agora, eles podem vir a ter maioria, okay? E isso não é positivo para a população árabe israelense ou para a esquerda, ou para a esquerda israelense. E por isso, enfim, na sua opinião, o que os partidos da lista unificada deveriam fazer agora é, enfim, não contribuir para que tenha novas eleições, ainda que o partido possa vir a ganhar 1, 2, 3 cadeiras mais. Enfim, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 semanas, 3 semanas, ok? Mas o trabalho para derrubar o governo, enfim, por esse lado, ele provavelmente não vai ser bem sucedido. A lista unificada, eles têm, enfim, ambições eleitorais, eles sabem que eles precisam recuperar protagonismo dentro da própria sociedade árabe, que eles perderam com essa entrada do Rama no governo, mas eles também têm um mínimo de responsabilidade, pelo menos parte deles, e, pelo jeito, para o Likud conseguir quebrar esse governo, eles vão ter que conseguir outros desertores ali dentro. Eu não estou dizendo que é difícil, não é difícil. Okay? Tem gente essa semana buscando muitas desculpas aí para poder romper com o governo, né? Basta acompanhar o Twitter de alguns membros do governo, por exemplo, o Nir Orbar, né, do Partido Yamina. Enfim, a Elia Tchaked um pouco menos, né? Mas o Abir Kara, eles têm comentado, têm feito declarações de que eles podem, eventualmente, romper com o governo. O Abir Kara tem defendido o Amichai Shikli, né, que vai ser declarado revoltoso, né, pelo Yamina, não vai poder concorrer em nenhum partido existente, muito provavelmente, se isso acontecer. E o Orbach, ele passa a semana inteira provocando deputados do Meretz, que tem se manifestado contra a ocupação durante essa onda de tensões agora, especialmente o Yair Golan, que é, enfim, o ex-general, que é o número 3 do Meretz, que é vice-ministro, sei lá do quê, que não é relevante, esses vice-ministérios não são muito relevantes, mas enfim, ele tenta se estranhando, parecia, né, me dando a impressão de que ele estava buscando razões para poder dizer eu também vou embora desse governo. Enfim, então isso pode acontecer, mas se desse governo cair, mas se vier, muito provavelmente vai ser por esse lado. Okay? Agora, se a lista unificada ela não contribuir para isso, o governo pode até ter 56 membros, 55, que a lista unificada não querendo que o governo caia, ele não cai. Né? Como ele vai conseguir atuar, vai ter que ser muito hábil, mas vai ter que comprar muito apoio, tem que dar muito dinheiro para muita gente aí, para atender a muitas pautas, para continuar existindo sem maioria. Mas, enfim, agora vai depender muito da lista unificada. Se a lista unificada quiser eleições, vai ter eleições. Se a lista unificada não quiser eleições, não vai ter. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho. Manda aí, mestrão. Meu caro Goran, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está voltando à rotina, depois de uma semana e meia de férias, de feriado, o João se preparando para retomar a rotina com a família inteira. É isso aí. Campeonato Israelense de Futebol Feminino, o Kriyat Gat, caminhando firme e forte para a conquista do título. Por enquanto, 7 pontos à frente do segundo colocado, que é o Maccabi Emek Hefer, e pode, no máximo, de repente, chegar na frente do Hedera, 5 pontos na frente, que está com um jogo a menos. Portanto, o Kriyat Gat, faltando 3 rodadas, pode confirmar a qualquer momento o título. O time do Kriyat Gat, que fez uma campanha de ponto a ponta, realmente uma superioridade técnica muito grande, uma regularidade muito grande do Kriyat Gat,
muito perto de conquistar o título. No campeonato masculino, o Maccabi Haifa mantém a vantagem sobre o segundo colocado, Hapoel Beersheva, e fatalmente também nas próximas rodadas deve confirmar o bicampeonato. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelson, obrigadão pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então, e é isso, desejando a todos os nossos ouvintes aí uma boa semana. Vou começar já a trabalhar nessa edição para que vocês possam ouvir o podcast amanhã, e a gente se fala na semana que vem então, João, para gravarmos o nosso episódio 136. Valeu, cara, grande abraço. É isso aí, Marquinhos, abraço, até mais.